E agora é o momento de falarmos de esporte. O Vinícius já está aqui comigo e a gente começa falando do Brasileirão, que começou com jogos neste sábado e domingo. Como foram os confrontos, Vinícius? Muito boa noite, Marcelo. Muito boa noite a quem está nos acompanhando aqui no Pix News. Pois é, Marcelo, o Campeonato Brasileiro começou com tudo. Teve gols em todas as partidas e a maioria das equipes levou a melhor dentro de casa. Vamos agora conferir os melhores lances. A primeira rodada do Brasileirão 2023 começou movimentada, com gols em todas as rodadas. Vamos iniciar falando dos jogos de sábado. Palmeiras e Cuiabá se enfrentaram em São Paulo. O autor do primeiro gol do campeonato foi Hendrick, após receber um passe açucarado do Dudu. Raniel empatou para o Cuiabá. Mas Lopes marcou o segundo do Palmeiras e ficou assim, 2-1 para o time da casa. Mesmo resultado de Bragantino e Bahia, Everaldo até marcou o primeiro gol para o time baiano. Mas a ajuda veio da defesa do Bahia. Bruno Gonçalves e Sacha garantiram os 3 pontos para o Bragantino. Botafogo e São Paulo. Tiquinho Soares marcou de cabeça logo nos 3 primeiros minutos de jogo. Caleri empatou para o time paulista aos 14 minutos do primeiro tempo. Quando parecia que o jogo se encaminharia para o empate, mais um gol de cabeça do Botafogo, dessa vez com Eduardo, aos 42 minutos do segundo tempo. O alvinegro não sabia o que era vencer na partida inaugural da competição há 11 anos, quando venceu por 4-2 o mesmo São Paulo em 2012. Outro time que garantiu os 3 pontos em casa foi o Furacão, com os gols de Pedro Henrique e Christian. Os dois tiveram assistência do centroavante Pablo. Final de jogo, Atlético Paranaense 2, Goiás 0. O Fluminense fez o melhor resultado da rodada, 3-0 contra o América Mineiro em Minas. Todos os gols foram feitos no segundo tempo. Os 2 primeiros em contra-ataques matadores de Cano e John Kennedy. O terceiro saiu nesse golaço de Lelê. E para encerrar a rodada de sábado, o único empate deste final de semana, Fortaleza e Internacional. Wanderson marcou para o time gaúcho, com esse chute colocado dentro da grande área. O time da casa empatou após a cobrança de escanteio. A defesa do Inter afastou mal, uma bagunça na grande área e Moisés aproveitou. Tudo igual, Fortaleza 1, Internacional também 1. Agora vamos para os jogos de domingo. Apenas o Vasco da Gama conseguiu vencer fora de casa no domingão. Antes mesmo dos 10 minutos de jogo, o gigante da colina já estava com 2 gols no placar. Andrei Santos e Gabriel Peck marcaram para o Vasco. Ainda no primeiro tempo, o Galo fez um gol com Maurício Lemos, depois de um bate e rebate em frente à grande área. Mas ficou assim, Atlético Mineiro 1, Vasco da Gama 2. Corinthians e Cruzeiro. O jogo marcou o retorno do time mineiro após 3 anos jogando a Série B. No entanto, começou com o pé esquerdo, ou melhor, com o pé direito do Matheus Araújo do Corinthians, marcando o primeiro gol do profissional. Roger Guedes ainda ampliou o placar para o timão. O gol precisou ser avaliado pelo VAR, pois antes o Daronco havia visto falta dentro da área, mas depois voltou atrás. Os torcedores do Cruzeiro só foram comemorar o primeiro gol na Série A aos 49 do segundo tempo, com Oliveira de cabeça. Final de jogo, Corinthians 2, Cruzeiro 1. Flamengo e Coritiba se enfrentaram no Maracanã. O rubro-negro deu uma baixada na atual crise vivida com a vitória sobre o time paranaense. Ayrton Lucas, vivendo o período de artilheiro, fez o primeiro com esse golaço fora da área. Gabigol voltou a marcar após 10 jogos sem gols, mais uma vez de pênalti, sem chances para o goleiro Gabriel. Pedro, que tinha começado no banco, marcou o terceiro. Final de jogo, 3-0 para o Flamengo contra o Coritiba. E para encerrar, Grêmio e Santos. O único gol da partida foi marcado pelo lateral direito João Pedro, 1-0 para o Grêmio. E o Flamengo tem um novo técnico. O clube anunciou a contratação de Jorge Sampaoli.
Agora é oficial. Flamengo anunciou a contratação do argentino Jorge Sampaoli como novo técnico, em substituição ao português Vítor Pereira. Sampaoli, recentemente demitido do Sevilha da Espanha, assinou um acordo para comandar o time carioca até 31 de dezembro de 2024, disse o Flamengo em um tweet. O argentino terá de retomar o caminho das vitórias com um dos melhores e mais caros elencos das Américas, que conta com Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, assim como o uruguaio Arrascaeta e o chileno Arturo Vidal. O time rubro-negro teve um início de temporada muito fraco, com destaque para a perda dos 5 títulos que disputou. Desde 2020, desde a saída do Jorge Jesus no comando do Flamengo, o Flamengo já gastou mais de 37 milhões de reais com pagamentos de multas rescisórias. E aí a gente tem os pagamentos de mais de 11 milhões para o Domenech, mais de 8 milhões também para o Paulo Souza, português também, e o mais recente, o Vítor Pereira, 15 milhões de reais, para o Rogério Ceni, 3 milhões de reais, o Renato Gaúcho e o Dorival Júnior não foi feito pagamento de multa, porque ambos, o Renato Gaúcho era o acordo que tinha, e o Dorival Júnior foi a rescisão do contrato, acabou o contrato, só não renovaram. E aí o Sampaoli agora um contrato até o final do próximo ano. Ninguém sabe ainda qual é o valor da multa, mas provavelmente outra multa aí multimilionária que, se não der certo, vai sair dos cofres do Flamengo novamente. Mas ainda falando sobre mudança no comando técnico, o Figueirense tem um novo comandante para a Série C do Campeonato Brasileiro. Roberto Fonseca, ex-CSA, foi escolhido da diretoria do Furacão para buscar o acesso à segundona. O novo líder disputou 9 partidas pelo CSA na atual temporada, com 3 vitórias. Ele também tem passagens por clubes como Ferroviário, Paysandu, Londrina e Criciúma e Guarani, Ainda sobre o futebol catarinense, mas sobre um problema que afeta vários clubes do país, o Avaí Futebol Clube protocolou na tarde de hoje o pedido de recuperação judicial junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A decisão foi tomada depois de detalhada análise da situação financeira do clube, que identificou dívidas acumuladas de 107 milhões de reais, mais de 107 milhões de reais. O levantamento das dívidas foi feito por consultoria externa, com acompanhamento de conselheiros, e mostrou que a manutenção do atual cenário inviabiliza a recuperação financeira do clube. A situação é agravada pelo custo de juros e encargo das dívidas acumuladas por pedidos frequentes de penhora de receitas do clube apresentados por credores. Segundo o presidente do Avaí, a negociação dos débitos vai permitir que os gestores organizem os pagamentos e trabalhem sem sobressaltos na recuperação da saúde financeira do clube. O Leão divulgou um vídeo aos torcedores explicando a situação. A medida é mais um passo na linha da reconstrução do clube que estamos promovendo desde o ano passado. Fizemos diversos acordos, conseguimos o regime concentrado de execuções, realizamos o pagamento de mais de 20 milhões de reais em dívidas em 2022. E mesmo assim, os juros e novas penhoras dessa dívida consomem o dia a dia do clube. O Avaí vem sofrendo penhoras diárias em seu caixa, que inviabilizam qualquer organização e planejamento financeiro. Assim, a recuperação judicial também é uma forma de proteger os ativos dos quais o Avaí terá direito no futuro, em relação à Liga Forte Futebol, aos direitos de transmissão e aos demais valores que ficam distantes de bloqueios. A partir de agora, nós teremos um prazo, inicialmente de 60 dias, para, junto com a assessoria financeira, estruturar um plano de recuperação judicial, que nada mais é do que um plano de reorganização das dívidas para buscar as negociações, o apoio dos credores e a sua aprovação, que vai blindar e permitir uma maior organização financeira e de caixa do clube para que ele possa seguir com suas atividades de uma maneira segura e previsível. Há muito tempo, o clube vinha utilizando de aumento de suas dívidas para se fazer a sua gestão financeira, fazendo aquisições de novos passivos para contratações e investimentos no seu elenco.
Porém, essas medidas utilizadas pela gestão até então faziam com que o clube somente se alavancasse cada vez mais em seu endividamento. É a situação complicada do Leão, a gente deseja aí boa sorte para o Avaí. Não só o Avaí vem sofrendo esse problema, né? Como a gente já falou anteriormente, vários clubes do país com muitas dívidas, a Receita não consegue suprir o que eles têm de dívida. E nesse último final de semana também foi realizado o Ironman 70.3 em Florianópolis. Quase 1.900 atletas competiram em 1,9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 de corrida. O paulista Belarmino conquistou o bicampeonato no masculino. Quem estava lá acompanhou a decisão por esse pódio até a última curva. Muita emoção nessa decisão. Walter de Souza e Márcio Machado completaram o pódio. Já no feminino também tivemos bicampeonato, dessa vez com Patrícia Franco, Ana Augusta e Mari Ortega completaram o pódio na segunda e terceira posição, respectivamente. Nessa prova foram distribuídas 55 vagas, sendo 30 delas por categorias de idade e 25 exclusivamente às mulheres, para o Mundial que vai ocorrer na Finlândia em agosto desse ano. O Ironman 70.3 leva esse nome porque é a metade da distância do Ironman normal. Eram essas as informações do esporte. A gente volta na próxima semana. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, Marcelo.